Carta do apóstolo Paulo a Éfeso. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma. Essa é uma das 4 que ele escreveu. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós chamamos isso de as cartas da prisão. As cartas em algemas que Paulo escreveu. E queridos, particularmente, Efésios para mim são 6 capítulos, é algo que me encanta. Eu vejo que Paulo pegou todo o evangelho de Cristo e resumiu tudo aqui. E se você começa a ler do capítulo 1 e vai até o final, né, da carta, aqui no capítulo 6, eu confesso a vocês, queridos, que você começa a chorar e não para. Não pela emoção do que Paulo escreve, mas pela unção do que Paulo relata do amor infinito de Deus. Quando você vê ali em João capítulo 3, que João declara que Deus amou o mundo de uma tal maneira, a palavra tal é um vocábulo que se usa na língua portuguesa para demonstrar a dimensão de algo. João não teve como expressar a dimensão do amor de Deus, então ele usa esse vocábulo de tal maneira, algo maravilhoso, algo esplendoroso, algo sobrenatural, algo excelso, que está embasado somente na vontade e no querer do Senhor. E Paulo, queridos, ele foi muito agraciado por Deus, mesmo em algemas, em cadeias, em sofrimento, em prisões. Paulo estava aqui debruçando, mandando cartas para essas igrejas e para uma pessoa chamada Filemão, dizendo que mesmo em cárcere, mesmo preso, mesmo em algemas, o que valia para ele era esse tal amor que Jesus derramou pela igreja. E você observa na carta de Efésios, no capítulo 1 ou 2, deixa eu achar aqui, eu não coloquei aqui no esboço, mas no capítulo 2, se não me engano, você vai observar que no versículo 14, ele diz: pois Jesus é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Paulo está dizendo que não haveria mais judeus e gentios, agora haveria um povo. Haveria um povo separado, um povo que foi realmente consagrado. Paulo está dizendo aqui em Efésios, ensinando essa carta aos Efésios, dizendo que não haveria mais judeus nem gentios, agora haveria a igreja de Jesus. Através do corpo de Jesus, o Senhor, ele derrubou a parede da inimizade que existia. Nele, no corpo dele, foi derrubada essa muralha. Eu acho muito lindo, antes de entrarmos no capítulo 3, a palavra diz no versículo 19 do mesmo capítulo 2, assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ah, Jesus, como Paulo foi agraciado. Então eu quero falar com você e ler o capítulo 3 todinho. Abre em Efésios capítulo 3. Não tenho pressa porque você está na sua casa e eu estou aqui na igreja. Então não tenho pressa de quanto tempo vai durar a mensagem. Esses dias eu estava cronometrando com os meninos aqui e Deus me chamou a atenção dizendo: por que você cronometra a minha palavra? Por que você põe tempo para ministrar a minha palavra? Então eu tomei um alerta, um susto de Deus, queridos. Então, não tenho pressa. Você está na sua casa mesmo. Mas eu peço que você deixe tudo o que você está fazendo,
Aquiete o coração dos meninos e vamos para a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3. Paulo dizendo, ele continua, o que nós lemos aqui no versículo 22, do capítulo 2, e ele continua. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ou seja, Paulo estava preso por amor de Cristo, porque ele estava ministrando a palavra aos gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em nosso favor, em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Este é o mistério, em que outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da graça, por meio da igreja, aos principados e poderios das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Versículo 14. Por essa razão, agora ele começa a orar, amém? Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu não vou nem orar mais por causa desta oração, mas eu gostaria de contar com você, conversar com você, diante da mesa de Jesus, o segredo revelado. Esse é o tema da mensagem. O segredo revelado. Paulo está aqui realmente revelando um segredo para cada um de nós. Quando ele começa a carta, ele diz, por essa razão, diante de tudo isso, por tudo isso, por essa razão. Que razão, queridos? Aquilo que ele já havia conversado com a igreja no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois eu peço você a voltar a esses dois capítulos para ler. Por essa razão, tudo isso que? Aquilo que ele já havia dito nesses dois capítulos anteriores. Nos dois capítulos anteriores, Paulo, ele está dizendo o que nós, gentios, nos tornamos pelo seu propósito cumprido. E se você for ler depois do capítulo 1 e 2, eu peço que você leia, você vai ver ali no capítulo 2, que por essa razão, depois de tudo isso, nesses dois capítulos anteriores, Paulo mostrando o propósito cumprido. Qual é o propósito? O capítulo 1 e 2 revela que nós fomos, marca aí, escolhidos pelo Pai. Fala para quem está perto de você, você foi escolhido pelo Pai. Segundo, o capítulo 1 e 2 também revela que nós fomos redimidos pelo Filho. Escreve aí e fala para quem está perto de você, você foi redimido pelo Filho.
E a terceira coisa que esses 2 capítulos nos mostram é que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Fala para quem está perto de você, você foi selado pelo Espírito Santo. Então, os 2 outros capítulos, Paulo realmente está dizendo, pelo propósito de Deus, através de Cristo Jesus na sua morte, que nós fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Amém? E ele mostra que agora, pela sua conquista na cruz, ele nos deu uma nova vida nele, por ele e através dele. Nos tornamos herdeiros. Ele fala aqui no capítulo 3 também, que os gentios passaram a ser coparticipantes. Eles passaram a ser co-herdeiros, herdeiros de uma herança. E que herança é essa, amados? Uma herança eterna. Então não era somente mais os judeus. Paulo está dizendo que agora não era só para judeu, não era só para gentil. Agora Paulo está dizendo que o Senhor, através da sua morte na cruz, ele nos deu uma nova vida nele, por ele, através dele, ele realmente derruba a parede de inimizade que existia e tornou-nos um povo só, uma igreja do Senhor, onde somos herdeiros de uma herança eterna. Deus promove aqui em Paulo uma responsabilidade. Por isso que Paulo fala, a mim foi revelado o menor dos santos, ou seja, eu não sou digno de ter essa revelação, mas Deus escolheu Paulo para que se revelasse a ele o amor que o Senhor estava tendo aos gentios. Porque Paulo era judeu. Deus promove em Paulo uma responsabilidade de estender essa graça a todos os gentios. Não há mais separação, como eu disse no capítulo 2, de quem recebe esta herança. E queridos, depois de Paulo, como igreja do Senhor, o Senhor está concedendo a mim e a você uma responsabilidade de estender esta graça a todos que precisam do amor de Deus. E nós estamos vivendo um cenário propício a isso. De nós estendermos as nossas mãos santas, os nossos membros santos, porque se nós somos membros do corpo de Cristo, os membros do nosso corpo se tornaram santos. E a mesma responsabilidade que Paulo teve de estender esta graça aos gentios, do Senhor está dando a nós como igreja, como filhos do Senhor, como João diz no capítulo 1, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E todo filho tem uma responsabilidade. Os nossos filhos naturais têm responsabilidades, eu não sei o seu, os meus filhos têm responsabilidades diárias. Mesmo até o meu filho mais velho, com 21 anos, tem responsabilidade diária. Trabalhando, estudando, dentro de casa ele tem responsabilidades. Ele tem responsabilidade para comigo, com a sua mãe, com a sua irmã. Então todo filho tem o direito, mas também tem uma responsabilidade. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Senhor, além de nos dar direito de filhos, os filhos exercem uma autoridade, mas também os filhos exercem uma responsabilidade. Então Deus está aqui através de Cristo Jesus por Paulo, dizendo, olha Paulo, você tem uma responsabilidade agora, de estender esta graça salvadora, de estender essa graça redentora, de falar para os gentios que eles foram escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. E Paulo tem essa responsabilidade. E Deus revela a ele, através de Cristo, esse mistério. Olha o versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É por isso que no capítulo 2 ele está dizendo que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Porque eram os apóstolos e profetas que tinham essa responsabilidade. Mas a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento principal dos apóstolos e profetas, para que depois fosse levantado um edifício, é Cristo. Não há outro fundamento, irmão. Não há outro fundamento. Denominações não são fundamentos. Placas de igrejas não são fundamentos. Pastores, bispos, apóstolos, semideuses aí, não são fundamentos. O fundamento é Cristo.
O alicerce é Cristo. A pedra de esquina é Cristo. Antigamente a pedra de esquina era colocada nas edificações para que ela desse um alinhamento e um prumo para o edifício. É por isso que Paulo está dizendo que Cristo é o fundamento de esquina. Essa pedra era colocada na esquina do edifício e ali o construtor olhava e alinhava tudo aquilo que seria edificado para levantar um edifício. E Cristo é esse fundamento onde, quando colocado em nossas vidas como pedra de esquina, Ele nos dá direção, Ele nos aponta, Ele realmente nos leva àquilo que Ele tem como propósito revelado pelo Pai. E nós não temos, colocando Cristo como pedra de esquina, não tem como o nosso edifício ficar torto. Mas aqui há um segredo, fala comigo, há um segredo, há um mistério. Há um segredo a respeito de Cristo. E Paulo está dizendo aqui que esse segredo não foi revelado anteriormente, pelo fato de que somente em Cristo, somente em Jesus, se tornou possível resgatar novamente o seu plano de origem. Deus não tem plano B, Deus tem um plano original. Então, os santos profetas, os pais da fé, os patriarcas, até então, no caso aqui de Paulo, esses homens da igreja também, não havia sido revelado porque somente em Cristo, somente em Jesus, no Antigo Testamento, esse segredo não foi revelado. Eles viveram uma vida pela fé, sabendo que um dia esse segredo seria revelado. Eu vou mostrar para você num texto de Hebreus aqui. Eles viveram no Antigo Testamento uma vida pela fé, crendo que um dia esse segredo seria revelado, crendo que um dia esse Messias viria e entregaria a vida. Eles sempre apontando para Cristo, sempre apontavam para esse segredo, sempre apontavam para esse propósito. Mas Paulo foi um homem tão abençoado por Deus que foi nele o segredo revelado. Abre comigo em Mateus capítulo 19, por favor. Mateus capítulo 19. Por gentileza. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Abre lá comigo, eu quero ler com você algo. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele lhe respondeu: por que me pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, porque aqui está vivendo ainda no tempo da lei, viu, irmão? Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: e isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha isso. O segredo revelado. E todo que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, filhos, campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. As gerações anteriores vão entender
As gerações anteriores entenderão somente em Cristo, por isso que os antigos apontam para Cristo. O Antigo Testamento sempre aponta para Cristo. Esse jovem chega diante do mestre dizendo: mestre, ou tem uma tradução que diz: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus fala: por que me chamas de bom? Sendo que só há um que é bom, o Pai. Porque, queridos, há uma cultura judaica em que somente se tornava uma pessoa boa quem realmente completava o propósito estabelecido. Há uma cultura dos judeus. E Jesus, quando é chamado de bom mestre, ele fala: não está falando de bondade, de ser bom com as pessoas. Jesus está dizendo: não, eu não sou bom ainda. Ou seja, aquilo que eu vim realizar, aquilo que eu vim cumprir, eu não concluí, eu não completei. E só era chamado de bom quem havia completado a obra e o propósito. Jesus ainda não havia completado. O completo seria quando ele dissesse assim: a ti entrego meu espírito, e morresse. Ali naquele momento ele haveria completado o bom propósito. E Jesus fala para ele dos mandamentos, ele fala: não, mas eu cumpro tudo isso. Ele fala: tá bom. Então vende tudo o que tem. Por quê, queridos? Aquele moço queria entrar na vida eterna pelos seus bens, através dos seus bens, pela tua força, pela tua capacidade. E ninguém conquista a vida eterna, ninguém recebe a herança eterna pela sua capacidade, porque a própria carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então esse jovem rico, e você pode ver aqui a epígrafe, agora você gostou, né? A epígrafe do texto fala o jovem rico, sim. Porque o Senhor está dizendo que não é pela capacidade, não é pelo dinheiro, não é pela fortuna. Então Jesus queria o coração daquele jovem, mas o jovem queria algo que para ele era impossível. Pela capacidade dele é impossível. E aí os discípulos falam: meu Deus, e agora quem vai conseguir ser salvo? O Senhor está dizendo que não tem como ser salvo. Ele fala: tem. Para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus já está apontando para a sua morte, Jesus já está apontando para a sua entrega na cruz, dizendo: olha, vocês não vão conseguir pela força de vocês, pela capacidade de vocês, pelo poder de vocês, os antigos não conseguiram, é só através de mim, é por mim, Jesus está dizendo. Para vocês não, mas para Deus é impossível. E as pessoas pegam esse texto e distorcem, dizendo: olha, Deus é Deus do impossível, então ore para que Ele te dê bens materiais e financeiros. Ele é Deus do impossível. Jesus não está dizendo isso sobre bens materiais, pelo contrário, Jesus está dizendo para aquele moço: vende tudo e dá aos pobres, larga tudo, abre mão do seu dinheiro. Queridos, o dinheiro é bênção, mas o amor é maldição. Esse homem amava a riqueza, tanto que quando Jesus libera essa palavra sobre ele, ele se entristece. Não porque ele era rico, não é pecado ser rico, o pecado é ser avarento. O pecado é depositar a sua esperança no dinheiro, é depositar a sua esperança nessas coisas materiais e naturais. Por isso que ele diz: para vocês não há como pela capacidade de vocês. Para vocês é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus está falando de salvação aqui, irmão, não está falando de dinheiro e de bens materiais. As gerações anteriores vão entender esse segredo em Cristo Jesus. Porque, queridos, a geração anterior, eles somente tiveram entendimento em partes do plano eterno de Deus. Era tudo obscuro, como se olhar no espelho. Era tudo uma sombra. Por isso que a gente fala na teologia que Antigo Testamento é sombra e Novo Testamento é cumprimento. Era apenas uma sombra, era apenas em parte o plano eterno de Deus, que viria cumprir através de Cristo Jesus. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, tornou-se possível. O que eu disse? Aquilo que era impossível, tornou-se possível. Aquilo que era um segredo, passou a ser revelado. Eita glória! E Marcos diz lá no capítulo 9, versículo 22, tudo é possível para aquele que crê. E se você crê em Jesus, se você que está me assistindo nesse dia, ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria convidar você a fazer parte dessa família. Para você é impossível, mas para Deus é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê.
essa salvação eterna, essa herança eterna, Ele quer entregar para você. Basta você fechar os teus olhos agora e falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pela minha força não foi possível, mas pela Tua palavra é possível. E você fará parte agora da família de Deus. Amém, queridos? Se você também abrir comigo em Apocalipse capítulo 5, vai lá. Ah, que bom, Jesus, falar da Tua palavra. Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 5. Diz assim, eu vou voltar para Efésios aqui, amém, irmão? Vai em Apocalipse, eu volto aqui para Efésios. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro, por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Versículo 5. Então, um dos 24 anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o selo, de abrir o livro e os 7 selos. Ah, meu Deus. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Querido, selo representa, aqui nesse texto, o selo é usado como prova de que o conteúdo que está dentro daquele envelope, daquele rolo, no caso, já foi pago. Que aquele que recebe o conteúdo não tem nenhuma dívida a ser paga. Por isso que João fala: eu estou vendo, mas não tem ninguém no céu e na terra capaz de abrir esse selo. E a Bíblia diz que ele chora, ele fala: não tem como, não há pessoas, não há possibilidade de um ser humano abrir e ler este selo. Aí um dos anciãos fala assim: ah, sim, somente um, aleluia, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que destruiu as amarras que nos levavam ou estavam nos levando para o inferno. Esse é digno, ele conquistou a vitória. E sabe quem é ele? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é digno de abrir esse selo. Eu fico imaginando o alívio que havia no coração de João. E o segredo vai ser revelado agora. Eu imagino a alegria de Paulo quando o segredo no versículo 5, o mistério no versículo 5 é revelado para ele. O selo apenas estava dizendo que aquilo que estava naquele conteúdo daquele livro, daquele rolo, daquele pergaminho, o selo é uma prova de que aquilo que estava lá dentro era autêntico. Quando você pega uma correspondência, hoje é muito difícil isso, mas quando você pega uma correspondência e coloca um selo na correspondência, está dizendo que o conteúdo daquela correspondência é autêntico, o conteúdo daquela correspondência é digno, o conteúdo daquela correspondência, você não precisa pagar mais porque alguém já pagou por aquela correspondência. O que ele está dizendo é que o selo é a prova de que aquele conteúdo no envelope já foi pago. O que o ancião está dizendo que havia um que era digno, ou seja, aquilo que estava escrito naquele rolo, aquilo que estava escrito naquele pergaminho já havia sido pago. E as pessoas que receberiam o conteúdo desse pergaminho não teriam que pagar dívida nenhuma, aleluia! Nós não temos mais que pagar dívida nenhuma, porque tudo foi pago. Você não tem mais dívida, Jesus pagou a sua dívida. Para nós é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Marcos declara em 9:25, para aquele que crê, é possível. Você que está me assistindo, deixa eu dizer algo para você. Você não tem mais dívida nenhuma. Jesus pagou essa dívida. O conteúdo deste livro é seu de graça. O conteúdo deste livro, você não precisa pagar mais nada. Tudo que está neste pergaminho, tudo que está neste rolo é teu.
Você não tem mais dívida. Mas pastor, o meu pecado, Ele pagou o preço do seu pecado. Não há pecado maior do que a cruz de Cristo, não há pecado maior do que a entrega de Cristo na cruz. Não há mais pecado quando eu confesso ao Senhor os meus pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para me perdoar. Aleluia. O selo é aquilo pelo qual é confirmado, é provado, é autenticado. O selo é um sinal, é uma prova. Aleluia. O versículo 6 de Efésios diz, isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, agora para aquele que crê no Evangelho, para aquele que crê nas boas novas, se torna participante igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Aleluia. A palavra evangelho vem de evangelion, boas novas do seu reino. E não somente as boas novas para agora, mas a palavra evangelho é as boas novas do reino que acontecerão em breve. Há algo para acontecer. Há boas notícias para serem dadas. Diante de muitas más notícias, eu quero ser um portador das boas novas para você. Diante de uma sentença, diante de uma má notícia, eu quero te dizer que as boas novas que acontecerão em breve, qual é essa boa nova que vai acontecer em breve? A salvação eterna. A salvação eterna, onde Ele voltará para consumar o reino estabelecido pelo seu Pai. Esse evangelho não é somente boas novas para o presente, mas é uma boa nova para o futuro, uma eternidade que está por vir para nós, uma salvação onde Cristo voltará e consumará o propósito eterno do Pai. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmão? Ou seja, que Paulo está dizendo, aquilo que Jesus herdou, Ele transferiu para cada um de nós, não só para os judeus, não só para os gentios, mas para a igreja. A parede de inimizade foi derrubada. Aquilo que Ele herdou, Ele transfere. Amados, e como que eu recebo essa transferência? Fala para quem está perto de você, se você crê. Você não tem que pagar, você não tem que fazer fogueira santa, você não tem que vender seu carro, sua casa, dar para a igreja, não. Você só precisa crer, porque pelo seu dinheiro não há. Pela sua força não é possível, pelo seu dinheiro não é possível, pela sua capacidade não é possível, pelo seu diploma não é possível, só é possível para aquele que crê. Vá comigo em Hebreus capítulo 11, eu quero mostrar para você o que eu falei agora há pouco, sobre que eles viram em partes, eles creram pela fé. Hebreus capítulo 11, por favor, abra lá comigo, você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Versículo 30, depois você lê ali, é conhecido como a galeria dos homens da fé. Mas eu quero ler com você até o verso 40. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados. Não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio. Morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé,
olha isso, não obtiveram a promessa. Mas, aqui no texto anterior, alguns versículos anteriores, o versículo 33 diz que eles alcançaram a promessa, mas no versículo 39 diz que eles não obtiveram a promessa. Aqui fala de uma promessa terrena, mas aqui está falando de uma promessa eterna. Amém? Versículo 40. Visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós, eles, os antigos, não fossem aperfeiçoados. No versículo 33 fala de uma promessa terrena, promessa. Mas no versículo 39 fala de herança. A tradução é herança. Essa herança eterna. Só que aqui o autor está dizendo, que para mim é Paulo, o autor está dizendo que a respeito disso, sem nós, eles não conseguem ser aperfeiçoados. Aí Paulo vem em Efésios dizendo, olha, o que os antigos não alcançaram foi revelado para nós. Ou seja, eles não obtiveram a promessa eterna, a herança eterna, que somente tornou-se possível por e através de Jesus. Para isso, eles viveram por fé. Por que esses homens viveram por fé? Para conquistar coisas terrenas, como a gente aprendeu no passado? Fé é somente para conquistar coisas terrenas. Não. Olha o livro de Hebreus, olha o capítulo 11 de Hebreus com outros olhos. O capítulo 11 de Hebreus não é para você olhar e não entender a fé como conquistar coisas terrenas, materiais e financeiras. Não. O capítulo 11 nos ensina a termos uma fé para suportar e para esperar aquele grande momento, naquele caso da entrega de Jesus e no nosso caso, a vida eterna, a herança eterna. Amém? Então eu preciso ter uma fé não para conquistar coisas, eu preciso ter uma fé para suportar. Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos passando, olha o que nós estamos enfrentando. Se nós não tivermos uma fé genuína, enraizada na palavra, e a nossa fé não ser uma fé que foi transferida ao céu, nós não suportamos ser crentes nessa terra. E queridos, isso é só o começo, viu? Coisas vão acontecer para frente aí. É só o começo. É só o começo. Então a fé que o capítulo 11 está nos ensinando, mostrando, ilustrando esses homens e mulheres de fé, está dizendo assim, olha, esses homens alcançaram a promessa, cumpriram o propósito, mas a herança eterna é somente pela entrega de Jesus. Alguém está me entendendo aí? Pelo amor de Deus, diga amém. Então ele está dizendo que essa fé é por e através de Jesus, que viveram uma fé para suportar aquele grande dia. Para que agora, queridos, todos, o que eu disse? Todos tivéssemos acesso. Abre comigo lá em Lucas. Eu volto para Efésios, você vai para Lucas, porque eu tenho aqui no meu esboço o texto já. Lucas capítulo 23. Os moderadores, por favor, coloquem os textos aí, tá bom? Lucas capítulo 23, versículo 44. Todos tivemos acesso. Lucas 23, 44 diz assim: já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Esse é o acesso. O último grito. O último suspiro. Essa entrega nos deu acesso. E lá no versículo 12 do capítulo 3 de Efésios diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Temos acesso à presença de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amados, esse acesso somente é permitido em uma vida de relacionamento por 2 coisas: fé e confiança. Este acesso somente é permitido em uma vida de relacionamento com fé e confiança. Agora vai no versículo 14. Estou entrando na segunda parte da mensagem. Eu entro na oração de Paulo. 14 ao 21, nós vemos a oração de Paulo. Por essa razão,
dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados, Ele não vive sobre nós a partir daquele suspiro, daquela entrega, a partir de um relacionamento íntimo de fé e confiança. Ele não vive mais sobre nós, Ele vive em nós. Somos esta habitação. E se Ele habita em nós, como diz a sua palavra, quem exerce governo sobre nós é Ele. Ele está dizendo que a partir de agora, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender isso, entender agora que eu vou entrar nessas quatro dimensões deste amor. Vocês têm que entender que pela fé e confiança, se Ele habita dentro de vós, quem governa não é mais a sua alma, quem governa não é mais o seu corpo, quem governa agora é o Espírito que habita em você. Quem governa a sua vida não são mais as suas emoções, não é mais uma pandemia, não é mais um governo, uma economia. Quem governa em você é Jesus, através do seu Espírito. E Paulo, no versículo 18, ele está orando. Para que vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, não só judeu e gentil, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Paulo ora para que eu e você, para que possamos compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. O amor de Cristo não tem tamanho, mas tem uma dimensão que eu vou mostrar para você. É um amor assim imensurável de se expressar, mas esse amor tem uma dimensão. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam compreender. O que significa a palavra compreender aqui no texto? A palavra compreender no grego é incorporar, para se viver a plenitude e não algo parcial e superficial mais, não algo como sombra, não algo como em partes, mas vivemos esse amor numa dimensão profunda. Compreender é você, ele está dizendo, vocês precisam incorporar esse amor para se viver algo pleno, infinito deste amor. E aqui a referência às dimensões. Ele tem um propósito de falar a imensurabilidade deste amor. Agora gastei o português, hein? Paulo está querendo fazer-nos entender. A referência das dimensões tem um propósito de falar da imensurabilidade deste amor. Eu falei essa palavra umas 10 vezes para não errar aqui agora. Imensurabilidade deste amor. Imensurabilidade deste amor. Não erro mais, irmão. Por isso tem que ler texto, tem que ler tudo que se escreve, para não errar. O amor de Cristo, queridos, diz para a pessoa que está perto de você, o amor de Cristo, o amor de Jesus, ele tem que ser algo suficiente para nós. E é deste amor que esse país precisa. É deste amor que essa nação precisa. É deste amor que a sua família precisa, que o seu casamento precisa, que os seus filhos precisam. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos do amor de Cristo. E a Bíblia diz que esse amor ele é largo, para compreender qual é a largura. A palavra largo tem o sentido de abranger toda a humanidade. O amor de Cristo é para toda a humanidade. Não é só para mim e para você, mas para toda a humanidade. Para aquele pecador mais degenerado, para aquele pecador mais pecador, esse amor é para ele também. Não é só para mim e para você. Quando ele fala da largura deste amor, é um amor que abrange toda a humanidade. Colossenses, está ficando pequeno o trem aqui, viu, irmão? Precisamos abrir essa sala. Colossenses capítulo 3, versículo 11 diz, nessa nova vida,
Não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. A largura deste amor, nessa nova vida que estamos em Cristo, e eu apresento para você que está me assistindo pela primeira vez, que não entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar com você depois. Não importa se é judeu, se é gentil, essa carta também foi escrita na prisão, se é inculto, incivilizado, incircuncidado, circuncidado, escravo, livre, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 11 diz: E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 e 10 a 10 diz: Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, largura, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. A largura deste amor abrange todos os povos. Mas Paulo diz mais: nós temos que compreender, que incorporar o comprimento deste amor. O comprimento deste amor. Comprimento fala de algo que vai durar por toda a eternidade. Um amor que abrange todos os povos, línguas, nações, tribos, mas um amor também comprido, que vai durar por toda a eternidade. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: Há muito tempo o Senhor disse a Israel: Eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair a mim. O amor de Deus, ele é eterno. Por isso que João fala que o amor é de tal maneira. É um vocábulo para mostrar essa dimensão que Paulo está mostrando aqui. João capítulo 13, versículo 1 diz: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. O amor, ele abrange, o amor, ele é largo, ele abrange todas as nações, ele é comprido, ou seja, ele vai por toda a eternidade, de eternidade a eternidade tu és Deus. E a Bíblia diz também, Paulo dizendo que esse amor nós temos que compreender e incorporar que esse amor é um amor profundo. A largura abrange as nações. O comprimento é um amor que estende a eternidade. E a profundidade é para alcançar o pecador mais degradado. Como eu falei agora, aquele que você acha que não tem direito desse amor, ele tem, porque ele abrange todas, ele abrange, né, na largura, ele abrange na largura tribos, povos, nações, línguas, não importa, incircunciso, circunciso, escravo, ou seja, escravo do pecado, livre, não importa. Cristo é tudo, está em todos. Esse amor é um amor profundo para alcançar o pecador mais degradado. Nós éramos esse pecador. Se você que está me assistindo acha que o seu pecado está por cima ou cobre o amor de Cristo, você está enganado. Basta você confessar o seu pecado, porque esse profundo amor quer alcançar você hoje, em nome de Jesus. Isaías 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra.
Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos teus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Um amor para alcançar todos, até o mais degradado, até aquele que você acha que não merece, ele merece esse amor. Agora precisamos, eu e você como Paulo, cumprir essa responsabilidade de estender esta graça. E a quarta parte deste amor, a quarta dimensão desse amor, é um amor o quê? Olha o que ele diz no versículo lá. A altura. Largura abrange todas as nações, tribos, línguas e povos. Comprimento, ou seja, estende-se por toda a eternidade. A altura, ou seja, ele vai realmente agora buscar. A altura, deixa eu ver aqui, é isso mesmo? A altura, ele vai buscar, ele vai até o céu buscar e nos trazer este amor. Esse é o terceiro, né? Depois tem o profundo, exato. Então o amor, a altura deste amor, né? O alto, é esse amor que vai nos levar para o céu. Nós temos que compreender a altura deste amor. É um amor que estendeu sobre todas as nações, línguas, povos e tribos. É um amor que realmente vai se estender para a eternidade, de eternidade em eternidade. Existe esse amor, porque Deus é amor. Um amor que realmente vai buscar, né, naquela largura, naquela largura, naquele comprimento, perdão, vai buscar o mais degradado dos pecadores. Eu inverti aqui, né, irmão? Desculpa, viu? Eu inverti a ordem do texto. Aqui a altura é o último mesmo. Me perdoa, em nome de Jesus. É que eu estou com uma outra tradução. Na outra tradução põe o alto primeiro e o profundo depois. Me perdoa. Então eu vou voltar aqui para você, para não ficar nada. É isso mesmo. A largura é que abrange todas as nações. Me perdoa, viu, queridos? Me perdoa. Aí a palavra diz que o comprimento se estende de eternidade. A altura agora, né? Como eu vou dizer, que vai nos levar até o céu, que aqui eu coloquei o profundo primeiro, e a profundidade deste amor, que vai até o homem mais pecador da face da terra. Então, eu quero voltar com você aqui, que era para ser o profundo aqui nessa tradução, mas é o alto. A altura deste amor é um amor que nos leva até o céu. A gente erra, viu, irmão? Eu tenho quase 20 anos de ministério, quase 20 anos pregando a palavra todo dia, praticamente, e a gente erra ainda. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo, amém? É que eu mudei de tradução, então ficou essa situação aqui. Mas me perdoe, mas você entendeu, amém? Que esse amor profundo é para buscar o mais degradado, e a altura deste amor é o amor que nos leva até o céu. João capítulo 17, versículo 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Esse amor quer nos levar para o céu. Amados, alguns pais da igreja, né, eles simbolizam esses quatro tipos de amor, né, a compreensão deste amor, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Alguns pais da igreja, lendo, estudando sobre isso, eles viram nessas quatro dimensões como um símbolo da cruz. A altura, o comprimento, a largura e a profundidade. É apenas que algumas pessoas pensam assim. Ou seja, esse amor é um amor, essa cruz é uma cruz que é inatingível a magnitude. Esse amor é um amor inatingível em magnitude de Jesus pela vida dos homens. Eu quero encerrar com uma frase para você guardar no seu coração. No seu pleno e completo amor, não peço, mas vivo pelo seu poder que age e opera na completude da minha vida. No pleno e completo amor, na altura, no comprimento, na largura, na profundidade, quando eu compreendo, quando eu incorporo esse amor, no seu pleno e completo amor, eu não peço mais. Agora eu vivo. Eu vivo pelo poder que age e opera na completude
da minha vida, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia, em nome de Jesus. Peço perdão pelo meu erro aí agora no finalzinho, por causa da tradução, mas eu creio que essa palavra está realmente... E minha oração é que você viva este amor, porque esse segredo foi revelado para mim e para você, para que possamos viver essas dimensões, essas 4 dimensões desse amor. E não somente nós, mas o país, a nação, as outras nações também vivam esse amor. O que nós precisamos entender é pegar essa mensagem agora que você acabou de ouvir e assistir, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas também possam compreender, viver e saber desse segredo que foi revelado pelo apóstolo Paulo para as nossas vidas. Pegue agora, acabando esse culto, pegue esse link aí, dê alguns minutinhos até o culto estar aí no YouTube, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis em nome de Jesus. Você que está me assistindo pela primeira vez, segunda e ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar agora, para que você possa entregar a sua vida para Jesus. E você que está me assistindo, eu quero abençoar a tua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, bendizer e adorar o teu nome. Obrigado por esse dia, pela tua palavra, pelo teu amor, esse amor tão alto, esse amor tão profundo, esse amor tão largo e comprido, algo que foi revelado ao apóstolo Paulo, que estava em segredo no passado, mas que agora nós recebemos esta revelação. A revelação da tua palavra. Então que esse amor, ó Pai, possa alcançar agora cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me assistindo. Não importa onde, se está dentro do país ou fora do país, o teu amor, ó Pai, ele é magnífico, ele alcança, ele é comprido, é para todas as nações. Ele é profundo para alcançar a pessoa mais pecadora e mais degradada no pecado. Ele é alto para nos levar para o céu. E realmente, ó Pai, nós queremos viver a extensão deste amor, a profundidade deste amor, a largura deste amor, a intimidade deste amor. Se há alguma pessoa nesse momento que está crendo no Senhor através dessa palavra, que o Senhor o receba agora como filho do Senhor. E nós que já estamos há tempos nesta família de Deus, possamos ser usados como Paulo foi, para estender esta graça para aqueles que precisam. E hoje nós temos a tecnologia, Pai, de apenas um clique, enviarmos essa mensagem para o maior número de pessoas. Que esse espírito egoísta saia do nosso coração e que as pessoas possam ouvir a mensagem através do Senhor. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo culto, para a honra e glória do Senhor. Fiquem em paz, fiquem bem, em nome de Jesus.